Boa tarde, queridas irmãs. Nós estamos hoje começando a caminhar para daqui a pouco descermos do monte, onde durante alguns dias temos ouvido sobre o Sermão do Monte. Hoje, diante de tudo aquilo que Jesus disse, nós vamos pensar no compromisso do cristão. E o compromisso do cristão, ele foi muito bem expresso por Jesus, qual deveria ser o sentido do compromisso do cristão, quando no Evangelho do apóstolo João, ele disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O compromisso do cristão está exatamente em obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Jesus deixou para nós. O Sermão do Monte, ele é o grande, vamos dizer, a grande amostra do que deve ser o comportamento do cristão. E perante isso, perante esse sermão, Jesus espera que nós assumamos um compromisso. O que é o compromisso? O compromisso é um trato a ser cumprido. Há compromissos até que perante a lei nós temos que assinar e fazer registro em cartório. Mas nós não vamos fazer isso com o compromisso que temos que assumir perante Jesus. Basta que nós saibamos que o compromisso é uma coisa muito séria, muito grave. Não é brincadeira, compromisso. Compromisso é coisa séria. E vamos ver, então, num apanhado geral, quais são esses compromissos que nós vimos e que estão alinhados no Sermão do Monte. O primeiro compromisso: devemos cumprir nossa palavra, fazendo o que falamos e o que ensinamos. Quando Jesus disse: seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. O cristão não pode falar uma coisa e fazer outra. Segundo compromisso: devemos ouvir o que Jesus fala e fazer o que ele manda que nós façamos. São muitas coisas que ele fala. A Bíblia, o Novo Testamento está cheio das palavras de Jesus. Por isso, eu sempre digo, orar e ler a Bíblia para saber exatamente o que Jesus quer que façamos. Devemos conhecer Jesus realmente e aceitá-lo como Salvador de nossa vida. Por quê? Porque Ele é o Senhor absoluto do universo, do mundo, da vida. E se Ele é o Senhor absoluto do universo, do mundo e da vida, por que não vamos confessá-lo e aceitá-lo? Seria vivermos completamente fora da realidade e longe daquele que nos criou nossa alma, criou nosso ser, que nos deu vida. Outro compromisso como cristão que nós temos com Jesus: ser sal da terra e luz do mundo. Isso é uma demonstração de que nós confessamos Jesus. E Jesus foi muito claro que disse: se o sal ficar ruim, não serve para nada, joga fora e pisa. E ainda disse: a luz não pode ficar escondida, onde ela estiver, ela tem que aparecer. Então, nosso compromisso: temperar o mundo e ser luz onde chegarmos. A outra maneira, outra coisa que nós temos que entender, que o nosso compromisso de Jesus nos faz entender, é a maneira como nós falamos e a maneira como nós vivemos vai dizer para o mundo até que ponto Jesus é o nosso Senhor. Há pessoas que vivem de uma maneira que os outros dizem assim: mas ele diz que Jesus é o Senhor dele, ele diz que que ele segue Jesus, mas não parece não. Não vejo jeito disso não.
Então, a maneira como vivemos e a maneira como falamos vai dizer para o mundo até que ponto Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o seu Senhor, então você tem que viver de uma maneira que o mundo veja isso. Outro compromisso do cristão é controlar sua ansiedade com relação ao comer, o beber e o vestir, o que representa toda a nossa vida material. Jesus disse, porque estáis ansiosos com o que é a vez de comer e beber? As aves do campo, elas não plantam, elas não semeiam e elas não morrem de fome. E por que estás preocupado com o que has de vestir? Olhai para os lírios do campo. Esse é um outro compromisso que nós temos com Jesus. Outro compromisso como cristão que nós temos é orar como Jesus nos ensinou a orar. Nós já tivemos uma série sobre a oração do Pai Nosso e ali está a maneira correta como devemos orar. Outra maneira também que nós demonstramos que somos cristãos do nosso compromisso com Jesus, já foi alvo de outra série aqui, é viver todas aquelas bem-aventuranças que Jesus chegou. É sermos bem-aventurados pela maneira como vivemos, pela maneira como nós nos comportamos e nós agimos diante dos outros. Há outras maneiras também que Jesus deixou para que nós temos que cumprir e fazer para mostrarmos que nós temos compromisso com Ele. Orar pelo inimigo, caminhar 2 milhas com aquele que pede para nós caminharmos com ele 1 milha, oferecer a outra face quando alguém bate em uma das nossas faces, oferecemos a outra, e orar pelos que nos perseguem. São compromissos que nós temos com Jesus. Outro compromisso que nós temos é tirar o tronco que está nos nossos olhos antes de tirar o argueiro que está no olho do irmão. Tirar o tronco que nos veda a visão para poder ajudar a tirar o cisco que está no olho do irmão. E o outro compromisso que nós temos para cumprir como cristão é pedir, buscar e bater na porta. Porque se nós pedirmos, receberemos. Se nós buscarmos, acharemos. E se nós batermos na porta, a porta será aberta e nós entraremos. Nesses 11 itens, nós vamos encontrar um resumo dos compromissos do cristão que estão lá no Sermão do Monte. Você quer se comprometer com Jesus? Não é fácil, não. Mas compromisso, é o que nós dizemos. E se nós dizemos, Senhor, eu estou comprometida contigo, nós teremos que cumprir esses compromissos por meio dessas ações citadas aí. Até segunda-feira, pessoal. Um abraço para vocês, bom final de semana, e eu peço que aquelas que ainda não assinaram o meu canal, assinem no YouTube, Messia Madeira. Até mais.